Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Em seguida, Jesus caminhava pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Andavam com ele os 12 e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e outras muitas que os assistiam com suas posses. Palavra da salvação. Comentário Lucas 8, de 1 a 3. São Beda. Segundo o costume da águia a incitar seus filhotes ao voo, o Senhor, pouco a pouco, eleva seus discípulos às coisas sublimes. Com efeito, primeiro ensina na sinagoga e realiza milagres. Em seguida, escolhe os 12 e os nomeia apóstolos. Por fim, leva-os todos consigo quando sai a pregar. E por isso segue. Andavam com ele os 12. É Maria Madalena quem faz a penitência, que Lucas, sem citar-lhe o nome, narra na leitura precedente. Admiremos a beleza com que o evangelista, ao contar da vez em que ela acompanhou o Senhor, refere-se a ela com um nome conhecido. Já quando a descreve ainda em estado de pecado, porém penitente, designa-a genericamente por mulher. Queria evitar, afinal, que um nome tão ilustre fosse manchado pelo labéu de seu antigo erro. Dela se conta terem saído 7 demônios. O nome Maria é traduzido por mar de amargura, por causa das lamentações da penitência. Madalena quer dizer torre, ou melhor, da torre, por causa daquela torre que se diz, porque és minha defesa, uma torre sólida contra o inimigo. Joana quer dizer o Senhor é a sua graça, ou o Senhor é misericordioso, porque a ele pertence o que sustenta a nossa vida. Ora, se Maria, ao ser limpa da sujeira dos vícios, sugere a igreja dos gentios, por que Joana não representará a mesma igreja submetida outrora ao culto dos ídolos? Pois qualquer espírito maligno que promova o reino do diabo é como um procurador de Herodes. Susana quer dizer lírio ou graça, por causa da fragrante alvura da vida celestial e das áureas chamas da caridade interior. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6. Os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e seu ensinamento não fiquem expostos ao descrédito. Os que têm senhores que creem não devem desprezá-los por serem irmãos, antes devem servi-los, pois os que gozam de seus serviços creem e são dignos de amor. Isso é o que deves ensinar e recomendar. Quem ensina outra coisa e não se atém às palavras sadias de nosso Senhor Jesus Cristo e a um ensinamento religioso é um vaidoso que nada entende, um doente de disputas e controvérsias de palavras. Daí brotam invejas, discórdias, maledicência, suspeitas malignas, discussões intermináveis, próprias de pessoas mentalmente corrompidas, alheias à verdade, que pensam que a religião é um negócio. Grande negócio é a religião para quem sabe contentar-se, já que nada trouxemos ao mundo e nada poderemos levar. Tendo roupa e alimento, nos contentaremos. Os que se afadigam para enriquecer caem nas tentações e armadilhas e múltiplos desejos insensatos e profanos que precipitam as pessoas na ruína e na perdição. A cobiça é a raiz de todos os males. Por entregar-se a ela,
alguns se distanciaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Tu, ao contrário, homem de Deus, foge de tudo isso. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a bondade. Combate o nobre combate da fé. Apega-te à vida eterna, para a qual foste chamado, quando fizeste tua nobre profissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que dá vida a tudo, e de Cristo Jesus, que prestou testemunho diante de Pôncio Pilatos, com sua nobre confissão, eu te recomendo que conserves o mandamento sem mancha nem repreensão, até que apareça o Senhor nosso Jesus Cristo, que mostrará a seu tempo o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único imortal que habita na luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. A ele a honra e o poder para sempre. Amém. Aos ricos deste mundo, recomenda-lhes que não se envaideçam, que ponham sua esperança não em riquezas incertas, mas em Deus, que nos permite desfrutar abundantemente de tudo. Que sejam ricos de boas obras, generosos e solidários. Assim, acumularão um bom capital para o futuro e alcançarão a vida autêntica. Querido Timóteo, conserva o depósito, evita a charlatanice profana e as objeções de uma ciência falsa. Alguns, professando-a, se afastaram da fé. A graça esteja convosco. Palavra do Senhor. Salmo 49. Ouvi isto, povos todos, escutai-o, habitantes do mundo. Tanto plebeus como nobres, juntos ricos e pobres. Minha boca falará sabiamente, e minha reflexão será sensata. Darei ouvidos ao provérbio, ao som da cítara proporei meu enigma. Porque hei de temer os dias maus, quando criminosos me cercam para me derrubar, confiantes em suas riquezas e gabando-se de suas imensas fortunas, se nenhum pode livrar-se, nem pagar a Deus seu resgate? É tão caro o preço da vida, que nunca lhes bastará, para viverem perpetuamente sem terem de ver a cova. Vê, os doutores morrem, assim como perecem ignorantes e nécios, e deixam suas riquezas a estranhos. O sepulcro é sua morada perpétua, sua casa por gerações, embora tenham dado seu nome a países. O homem na opulência não permanece, é como os animais que emudecem. Este é o caminho dos confiados, o destino dos homens satisfeitos. Como ovelhas, são destinados ao abismo. A morte os apacenta e descem diretos à tumba. Sua figura se desvanece e o abismo é sua mansão. Mas Deus resgata minha vida. Ele me arranca das garras do abismo. Não temas de se alguém se enriquece e aumenta o fausto de tua casa, pois ao morrer não levará nada, seu fausto não descerá com ele. Ainda que em vida se felicitasse, pensam que tudo vai bem para ti. Ele irá reunir-se com seus antepassados, que jamais veem a luz. O homem na opulência não compreende. É como os animais que emudecem. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 49, por Luiz Alonso. Tomando os versículos 8 a 9 e 16 como eixo do Salmo, podemos fazê-lo girar rumo à mensagem do Novo Testamento. Ninguém pode se resgatar, sequer pagando um preço, mas Deus resgata a minha vida, tomando-me do domínio da morte. Comparemos. Mateus 16, 26. De que serve a alguém ganhar o mundo inteiro se a vida malogra? O que dará em troca dela? Mateus 20, 28. Este homem, filho de Adão,
Não veio para que os sirvam, mas para servir e dar sua vida em resgate por todos. Vimos como a legislação hebraica prevê a possibilidade de resgatar um animal com outro, um homem com um animal. Jesus se apresenta como homem, filho de Adão, e vem para se entregar como resgate universal, um por todos. Resgate da iniquidade, diz Tito 2,14, de um proceder desatinado, idolátrico, diz 1 Pedro 1,18. Mas também resgate do inimigo último que é a morte. Romanos 8, 21, 23. A humanidade espera ser libertada da escravidão à corrupção, à morte. E mais, nós que possuímos as primícias do Espírito, gememos no íntimo esperando a condição de filhos de Deus, o resgate de nosso corpo. Dessas frases de Paulo, toma o motivo do resgate da morte, que é o tema do Salmo. A condição de filhos de Deus é irreconciliável com a escravidão, com a última escravidão humana, que é a corrupção ou a morte. A Deus cabe nos resgatar, já que o homem não pode dar resgate válido. A maneira como se realiza a libertação foi explicada por Paulo algumas linhas acima. 8:11. Se o Espírito do que ressuscitou Jesus da morte habita em vós, o que ressuscitou o Messias da morte vivificará vossos corpos mortais por meio desse Espírito que habita em vós. O enigma do Salmo resolve-se de forma inesperada. O homem Jesus dá o resgate, dá-se em resgate. O Pai liberta seus filhos pela ação vivificante do Espírito. Tal é o resgate perdurável de que fala Hebreus 9:12. Se o resgate é pago por outro, o homem não pode gloriar-se, como os ricos do Salmo 49. Dilo Paulo citando o texto clássico de Jeremias 9, 1 Coríntios 1:30. Ele se fez para nós sabedoria divina, justiça, consagração, resgate, para que, segundo o escrito, quem se glorie do Senhor. Sem visá-lo de propósito, Paulo reúne nesse texto 3 temas do Salmo 49: sabedoria, resgate e gloriar-se. Como disse Paulo, o primeiro libertado do poder da morte é Jesus Cristo. Ao comentá-lo, o Novo Testamento prefere citar outro texto clássico, o final do Salmo 16, Atos 2:27. Deus o ressuscitou corrompendo as ataduras da morte. Não era possível que a morte o retivesse sob seu domínio. Nesse ponto, alguns padres introduzem outro tema, a descida de Cristo ao Hades, para libertar os cativos, passando com ele ao tema da ascensão, proposto em Efésios 4:8, com citação do Salmo 68:19. É o famoso tema. O texto hebraico do versículo 8 diz, traduzido obviamente por Adelphos, isso possibilita a comentadores antigos recordar que o resgate é pago pelo nosso irmão Jesus. Outro tema importante do Salmo 49 é o tema dos ricos satisfeitos e confiantes em si e dos doutores. Oferece-se, sem esforço, a parábola do rico nécio, segundo Lucas 12, 13-21. Guardai-vos de toda sorte de cobiça, pois não por alguém ter de sobra a vida depende dos bens. Logo poderá se dizer, amigo, tem muitos bens, descansa, come, bebe, desfruta. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite vão reclamar tua vida. O que preparaste para quem será? A imagem da morte como pastor conduz, por contraste, à imagem do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, João 10. Enfim, o tema da semelhança com as bestas permite introduzir, por contraste, o tema da semelhança do homem com Deus.